É Deus, nosso Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Baixem os vossos semblantes, num gesto de humildade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus sublime, a esse Deus misericordioso, que envie os seus mananciais infinitos, mananciais que nunca se acabam, tudo aquilo que viemos nesta casa buscar, e que de acordo com os nossos merecimentos, sairemos daqui com toda a certeza, com aquilo que viemos buscar. Elevando os nossos pensamentos a Deus, pedimos ao Pai Celestial, que habita nesta casa, e que habita num coração fervoroso, e que possa entrar na sua casa, fazer a morada a partir desta noite, fazendo todas as mudanças e todas as revoluções possíveis, para que você tenha um direcionamento certo, porém justo. Que esse Deus de paz, o Deus de amor, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, possa entrar nas nossas vidas. Em nome desse Deus, pedimos que nesta noite, todas as pessoas que estão aqui sejam abençoadas, recebam de alguma forma um benefício vindo desses mananciais de Deus, mananciais infinitos, porque eles nunca se acabam, porque o Deus é o Criador. Que Ele crie a porção que vai fazer a mudança na sua vida, que Ele crie o bálsamo que vai curar as suas feridas, que Ele crie as situações que vão direcionar você ao caminho tão esperado, ao caminho tão procurado. Chega de sofrimento. Em nome desse mesmo Deus, façamos aquela oração que Ele nos ensinou, através do Cristo, quando quiséssemos pedir ou agradecer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Sentemos. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Em especial, boa noite àqueles que estão vindo à nossa casa pela primeira vez. Aqueles que já estão vindo outras vezes, por diversas vezes, dando continuidade a esse trabalho maravilhoso aplicado nesta casa, que são os trabalhos espirituais ligados à Umbanda, e trabalhamos com os orixás, dos quais, através dos nossos dirigentes, dos nossos mentores, conseguimos canalizar isso, essa energia fantástica deles, e distribuir nas proporções de acordo com a necessidade de cada um que se faça presente. Mencionávamos na semana passada que hoje não há tanta necessidade de tantos trabalhos espirituais. Gostaria de lembrá-los ou esclarecemos que há não muito tempo atrás, a Umbanda, propriamente dita, ela veio para o Brasil. Na verdade, ela nasceu no Brasil e se miscigenou com algumas crenças do candomblé que veio de fora. A Umbanda nasceu dentro de uma mesa de kardecismo, através do médium chamado José de Luz. Esse médium deu início aos grandes trabalhos das entidades como os caboclos, pretos velhos, que começaram a trabalhar nessa já miscigenação dentro do kardecismo.
E assim, a Umbanda começou a ganhar o seu nome, começou a ganhar a sua proporção. Nesse mesmo período, muitos médiuns foram executados, tão parecidos quanto o tempo da Inquisição, dos quais, se bastava que você soubesse fazer apenas um chá, se você soubesse fazer um chá de hortelã, e soubesse que o chá de hortelã é bom para acalmar os nervos, e você indicasse isso, você era passivo de fogueira. Se você soubesse de uma erva que colocasse sobre uma ferida, uma planta medicinal, que colocasse sobre uma ferida e ela fosse cicatrizar, e você indicasse isso, ou você fizesse isso, ou praticasse isso, você estaria praticando bruxaria. Por que nós estamos elucidando isso? Porque havia um poder religioso, uma denominação religiosa por trás disso tudo. E quando existe uma denominação, existe um poder, ele não quer ceder ao outro, ao segundo poder. O fato é que a situação da Inquisição, por isso não vai entrar nesse mérito aqui, vamos dizer assim, os padres acreditavam muito mais nos curandeiros do que propriamente os próprios curandeiros. Os próprios benzedores, as próprias pessoas que nasciam com o dom de reconhecer as ervas, de falar com os caboclos, de falar com os naturais e passar isso adiante. Mas o nosso quesito hoje aqui é falar sobre uma figura, porque foi dia 12 agora, dia dos namorados para nós encarnados, porém é o dia das nossas senhoras Bombogiras, ou vulgarmente conhecidas como senhoras Bombogiras. Não sei que ela não tiraram isso mais tarde. É o coloquial, né? Isso é uma palavra que vai propagando, né? Quando se fala que um filho é a imagem e semelhança do pai, como que se fala? Esse aí é... Cuspido. Cuspido e escarrado, vai? Cuspido. Dá só falar cuspido, né? É cuspido, não é cúspido. Não é cuspe, é cúspido. Esse é cuspido e escarrado, pai. Mas na verdade esse termo existe, mas não é dessa forma. Na verdade esse termo é esculpido em Carrara, que é uma mármore que consegue imitar quase todos os traços, inclusive até nossos pés de orelhas aqui. Pé de galinha, pé de orelha, pé de tudo. Então é esculpido em Carrara, ou seja, fica muito semelhante ao parecido. Cor de burro quando foge. Quem conhece essa cor? Né? Quem conhece essa cor? Você está vestido hoje com uma cor de burro quando foge? Não? Porque não existe essa cor. É corvo de burro quando foge. O burro fugiu lá, é corvo de burro. E assim, entre outros, tem um livro disso, né? A noite inteira falando desses ditados. Igualmente foi as senhoras Bombogira ou Bombogire ou Bombogira, que ficou vulgarmente falando como o brasileiro não ia perder essa, né? Ficou como uma bombogira, porque toda, né? Toda insinuando, toda esbelta, toda saltitando. Essa aí não é bombogira, essa que é. Tá. Agora vamos às nossas denominações, para que vocês possam compreender o porquê dessas coisas. Uma parte do porquê para vocês. Mas o porquê que elas existem, por que elas ganharam essas proporções. E por que nós, que somos trabalhadores da Umbanda, muitas vezes somos enfáticos em dizer que elas não são nada daquilo que dizem ser. Nós somos muito enfáticos nisso. Por quê? Porque os nossos dirigentes, com certeza, são videntes. E mesmo dentro das suas vidências, eles precisam, lembra que eu falei outra hora? Às vezes o pastor, dentro da igreja evangélica, ele é vidente, mas ele não tem o dom de interpretar. Eu lembro a vocês, o Senhor Sete Encruzilhadas das Almas, que é o nosso dirigente, que é o mentor de luz, porém a figura espiritual dele, a forma com a qual ele se plasma, não é das mais bonitas. Padre, robusto.
Porque além dele ser robusto, a presença dele, de certa forma, assusta. Por quê? Porque ele é loiro, alto, de olhos azuis? Não, ele é negro. É um negão. Né? Ninguém foge do loiro de olho azul, mas todo mundo foge do negão. Né? Todo mundo, quando imagina, essa pessoa está batendo na tua porta, você está escutando barulho você está escutando barulho no quintal, você já imagina que o bandido que está entrando é preto. Ele é negão. Não é assim? É assim que nós somos. No espiritual, ele entrou em casas espirituais, das quais ele foi expulso dessas casas. Ele, na figura espiritual, visitou casas materiais, vejam só, na figura espiritual, ele visitou casas materiais, mas com destinamento espiritual, e ela foi expulso. É como se agora eu fosse, não sou, eu fosse o médico dele e acompanhado do Leandro, está uma entidade moreno, alto, cara feia, emburrado. Vamos tirar de cima dele agora. Vamos limpar ele porque ele está com o obsessor nas costas. Será? Que fica esse ponto de divulgação aqui agora para a gente esclarecer uma dúvida lá para André. Certo? Será que é? Agora se fosse. Como é o seu nome? Luciano. Agora eu vejo no Luciano um loiro, cabelo bem puxadinho, assim, olhos azuis, bem feitinho, cabelinho puxado para trás assim, bem vestido. É o anjo da guarda dele. Será? Que fique outro ponto, para que a gente possa dar continuidade. Os senhores devem concordar comigo que nós, de certa forma, temos os nossos graus de intelectualidade, nós temos os nossos graus de inteligência, e nós temos os nossos graus de comprometimento espiritual. O que é comprometimento espiritual? São pessoas que estão dotadas de dons espirituais e elas são mediadores. Elas são médiuns. Elas não são médiuns, volto a repetir da semana passada. O médium não veio a passeio. De nenhuma forma. Nenhuma forma. Certo? Então, como nós temos esses graus de evolução, graus de diferença, na espiritualidade não é diferente. O Senhor Sete Encruzilhado das Almas, ele já era um ser iluminado. Ele visitou, e quando ele olhou a casa que estava escrito na porta da casa, tenda de Umbanda, amor e caridade. Fé, amor e caridade, que é o princípio da lei da Umbanda. Mas aí ele entrou na casa, com toda a boa vontade, e de lá ele foi expulso. E ele se perguntou: onde é que está a fé, onde é que está o amor e onde é que está a caridade nisso? Se eu fui expulso da vida. Ele foi expulso pela dirigente material. Porque ela viu no plano astral ele e pensou que ele era um ser trevoso. E expulsou ele do ser que tem. Entendeu? E isso acontece muitas vezes, acontece dentro das igrejas. O pastor é o mediador, ele é médium. Existem padres que são médios, que têm evidência, porque padre e pastor são pessoas. E existem dentro das igrejas as pessoas que são aquelas pessoas que fazem as revelações. O que elas são? São médiuns, videntes, que têm o dom da revelação. É inegável isso. Porque só é evidente o homem o pessoal do terreiro da Umbanda? Não. São pessoas, são os graus de evolução. Ela está dentro da igreja, da qual ela se sente bem, e lá ela se sente bem fazendo, exercendo a sua mediunidade. Igualmente a nós aqui dentro, que queremos colocar a roupa branca, receber os orixás, sacolejar o santo, mexer com o corpo, né? É o que nós gostamos de fazer. É o que nós entendemos que é a manifestação da nossa fé. Isso não separa as coisas. Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Isso não separa as coisas. Isso só soma. Porque se alguém vai à igreja e lá fala com uma pessoa que está revelando para ela, e ela faz aquilo que está sendo revelado, e ela ganha um ponto positivo na vida dela, ela se torna uma pessoa melhor. Sendo ela uma pessoa melhor, é uma pessoa a menos para te incomodar. E a nos incomodar de uma forma geral. É uma pessoa feliz. Correto?
Então tá. Baseado nesse princípio, sobrou para nós, mediadores, o dom e as mediunidades. Existem mediadores que têm o dom que são chamados de médiuns esponja. Não importa aonde ele vai, ele trabalha 24 horas por dia, pegando de todo mundo tudo aquilo que não presta. Médium esponja. Não importa, ele trabalha 24 horas, ele passa por onde quer que ele ande, ele passa sugando das pessoas tudo aquilo que não presta. Se ele não procurar se desenvolver, seja lá na igreja, seja aqui no terreiro, seja dentro de um quartinho na sua casa, com a orientação espiritual, com todos os amparos que eu mencionei os senhores aqui, há 2 segundas-feiras atrás, que esta casa é protegida por 21 oguns que não nasceram aqui, por conquistas espirituais, e das quais as pessoas entram nesta casa e elas não saem com que entraram, porque esses senhores oguns não deixam sair. Entenderam? Então vejam só a diferença de você receber as suas entidades dentro de uma casa, a qual te dá a cobertura, te dá a proteção, do que você incorporar dentro de um quarto sozinho na sua casa ou em outro lugar, sem os devidos firmamentos, as devidas preparações. Todos esses firmamentos e preparações que tem uma casa espiritual é para que a gente chegue ao consenso de mostrar aos senhores que quando se chega a uma senhora bombo-gira, que é o tema da nossa palestra hoje, a senhora bombo-gira é chamada de senhora bombo-gira porque ela realmente é uma senhora íntegra, fisicamente, na vestimenta. Ao contrário de que muitos falam, as senhoras bombo-gira, não queria que eu viesse vestido de bombo-gira. As senhoras bombo-gira, elas vêm com umas vestimentas que cobrem parte até as suas mãos, só aparecendo as pontas dos dedos. Vocês conhecem as mulheres do século, que elas tinham umas tendinhas aqui em cima, e essa parte, como que chama assim? A gola é uma coisinha meio para fora, assim, que sai aqui, só mostra o pescocinho, assim, como se fosse aquele negocinho da vergonha do cachorro. Sabe? Isso. Tem que ser assim, senão vocês não aprendem. Século XV. Essa é a vestimenta da senhora bomba-gira, que os seus vestidos vão até ao chão, que remete mesmo ao tempo em que os homens pagavam cerca de 5 salários mínimos hoje para ver o tornozelo. Pagávamos, né, cerca de 5 salários mínimos para ver o tornozelo. Então, igual quanto hoje, né? Essa é a vestimenta da senhora bombo-gira. E como ela vai ter autoridade, como que ela vai falar da sua autoestima, que esse é o trabalho dela? Como que ela vai dizer a você, ou emanar sobre você, fazer as magias necessárias, se ela é uma mulher mundana, se ela é uma mulher vulgar? Como seria? Não há uma coisa chamada paradoxal nisso? Se eu quero uma coisa boa para a minha vida, e eu vou pedir à senhora bombo-gira que traga um amor para mim, que cuide das coisas, que faça com que ele apareça, aí vem o quê? Uma senhora toda desminuída, né? Toda suja, falando um monte de palavrão, fumando, bebendo, querendo sentar no colo de todo mundo. É essa mulher que vai trazer uma mulher decente para você? É essa mulher que vai arrumar um homem legal para você? Dentro desse arrumar um homem para você, arrumar uma mulher para você, existe mais um princípio. Vamos supor que você vá a um terreno, vamos usar esse teu charlatão. Dentro desse
quesito existem algumas questões. Primeiro, existem as pessoas. Senta direito. Não quer sentar. Senta direito. E ela quer sentar. Não tem problema, não tem problema. Ah, mas se eu ajeita, Direto. fica à vontade, não vai constranger não. Existem as pessoas destinadas a você, destinadas. Existem as pré-destinadas. Existem aquelas que você escolhe. São três coisas distintas. Quando você escolhe? Quando você vai à procura de uma pessoa que vai trazer para você, ou promete trazer para você, um amor. E aí ela coloca aqueles cartazes por aí, não é, mas generalizando, tem muitos que não colocam em cartazes, diz assim: faço amarração. Alex, vou precisar da sua ajuda. Entra aqui dentro você. Então, a minha filhada está sozinha, solteira, há 10 anos, né? De repente deu lá na cabeça dela que ela quer um homem para a vida dela. E ela procura essas pessoas para vida. Quem você está vendo? Procura essas pessoas. Eu preciso vou uma porque eu conheci um cara ontem. E ele é assim, você sabe, me dá o nome dele, me dá o telefone dele, me dá o CPF dele, me dá esse negócio. Aí o que acontece? Mas eu quero ficar com ele. Não, eu vou trazer ele para você. Mas ele não escape, não. Ele vai amarrar ele agora com você. Tá? Aí eu sou o cara, o espiritual. Eu sou o espiritual que vai buscar ele porque ela está mandando. E ela está dando para mim cachaça, galo, charuto, vela. E eu tenho esse conhecimento. Então aqui eu sou o senhor Exu. Ou poderia ser a senhora Pombagira. Vamos falar dela então. Eu sou a Pombagira hoje para vocês. Tá? Então eu vou fazer a amarração. Aí venho eu, vou fazer o encantamento nele, no Alex. Olha, o que ela vai fazer com o homem amarrado? O que ela vai fazer com o homem amarrado? Ele está amarrado, não tem? Se eu desamarrar, ele pode. Se eu tirar os olhos, ele descobre a verdade. Então eu tenho que amarrar ele. Eu tenho que garantir o que eu ganhei. Então, o que a pessoa vai fazer com o cara amarrado? Nada? Vai fazer muita coisa. Mas vai chegar um tempo que essa amarração, que não dura mais que 7 anos, né? Não dura mais que 7 anos, vai ter que refazer para continuar ele amarrado. E ele não sabe nem o que está acontecendo com ele. O que é não saber o que está acontecendo com ele? É a entidade que está sobre ele, essa tipo de entidade, vai começar sempre a induzir ele. Olha como a perninha dela para a boca sorrisa. Você já viu como ela está dela? Aí o cara começa a pensar. Por que ele começa a pensar? Por que ele está amarrado? Por que ele está pensando no cara? Por que ele está se desviando? Por quê? Porque ele estava destinado? Porque ele estava predestinado? Ou porque é uma situação que está ocorrendo com ele agora? É uma situação que está ocorrendo com ele agora. Porque ele não está destinado a ela e não está predestinado a ela. Ela solicitou, ela pediu, ela interviu no livre-arbítrio dele e dela, trazendo para ela não uma felicidade que ela pensava ter, e sim uma grande consequência. Vai, meu Deus, vou libertar vocês. Só por 10 minutos. Vai, senhor. Aqui. Vamos, juízo. Existe uma senhora Pombagira que faça isso? Existe? Não tem como negar. Existe. Mas ela é a senhora Pombagira? Não. Ela não é a senhora Pombagira. Ela é uma mercenária. O que é uma mercenária? Ela trabalha em troca disso. De maraca, de cerveja, de charuto,
de apetrechos espirituais, apetrechos materiais, que eles são transformados em energias na hora que o feiticeiro está fazendo a manipulação. Ele sabe o que fazer, como chamar, porque que na verdade quem está amarrado é a entidade ao feiticeiro. E esse feiticeiro, ele é qualquer coisa: feiticeiro, mandingueiro, bruxeiro, cartomante, sortista, o nome que vocês quiserem dar, menos um bandista. Um bandista não faz isso, certo? Ele é qualquer coisa. Existem essas pessoas? Existem. Existem essas entidades que são manipuladas dessa forma? Existem. Mas elas são as senhoras bombugiras que pairam sobre os terreiros para ajudar? Não, não são. Mas elas não existem lá no terreiro? Existem. Peraí, me confundi. Não tá? Elas existem no terreiro? Existem. Por que elas existem? Porque o terreiro é para isso. A casa de oração é para isso. É para trazer essas entidades que já foram um dia encarnados, para que elas ganhem o conhecimento e elas possam atingir o grau de senhoras bombugiras. Elas podem ser as senhoras Exuas. Estão entendendo? E aí, existem as senhoras bombugiras, as senhoras Exuas, e existem as mercenárias, que formam na mesma falange dos rabos de cruza, daqueles que são manipulados, são os zombas, né? Quem ainda mais leva. Aí elas também entram numa situação de demanda. Na situação de demanda é quando duas pessoas estão brigando, quem faz mais feitiço um para o outro, e um sabe do outro, e o pai do santo do outro terreiro também sabe. Existem essas brigas espirituais de terreiro com terreiro também, que não é bom nem para ninguém, nem para o terreiro, não é bom para o espiritual. Por isso que essa casa, assim, sempre quando houve demanda, que já houve demanda contra nós sempre só nos defendemos. Já chegamos a ficar aqui a noite inteira de pé, incorporados como senhores alguns. É verdade. Um quarto todo, 5 quartos todos, o pastor terreno estava separado, todo mundo com o espada de socorro na mão, assim, parado. E ficamos a noite inteira nos defendendo das demandas. Porque o Senhor Sete Encruzilhada das Almas nos ensinou que isso não é bom. Talvez se nos ensinasse que isso que nós teríamos que demandar, talvez alguns aqui até demandassem. Tudo parte do dirigente. Tudo parte do dirigente. E esta casa, ela é recheada, eu posso dizer dos senhores, recheada de senhoras bombugiras, trabalhando com os mediadores que aqui estão, comportadíssimas. Não precisa sentar no colo de ninguém, não precisa fazer aquelas vulgaridades. Porém, quando há no plano espiritual o vidente, que é a nossa dirigente, quando ela observa que está acompanhando, pode ser tanto o homem quanto a mulher, uma das características para que o mediador saiba, o vidente saiba, que aquela entidade é de pouca evolução, ela vem com o seio de fora, a mostra. Estão entendendo? Então daí, como ela não está vestida, ela não é uma senhora bombugira. Como ela está despida no espiritual, é o que muitos mediadores vulgarmente espalham, né? Até na nossa linhagem mesmo acaba acontecendo isso. Elas vêm com os seios de fora, querem dizer que elas estão despidas, porque elas ainda não ganharam a evolução espiritual. Sério? É assim que o mediador vê. Aí cabe a ele, dentro do seu grau de conhecimento, do seu grau de julgamento, muitas vezes, dizer que o que está concorrendo aquela pessoa é um ser trevoso, é um ser que não tem luz. Isso ocorre com o pastor na igreja. Ele vai vir acompanhando a mulher, uma mulher com o seio de fora, é uma combatida assediando você, vai acabar com a tua vida. E às vezes não é. Por que às vezes não é? Hein, senhores? Por que às vezes não é? Já ouviram falar em anjo da guarda? Sim. Todos nós temos os nossos mentores. E às vezes, essa entidade que está com você de fora é o seu protetor. Porém, ele ainda não tem tanta luz. Ele ainda não é, como podemos dizer, graduado. Ele não é espadado. Ele não tem os termos ainda da Umbanda, com o poder de realizar trabalhos e feitiços. Mas ele vai se juntar a outros que sim.
e logo ela estará vestida e não mais despida. Para que o mediador veja, quando você entrou aqui na Síria, que você começou a desenvolver a sua mediunidade, a sua entidade muitas vezes levava você para fazer algumas palestras, ela começou a frequentar os trabalhos espirituais, e a entidade dela, por ser a protetora dela, por estar obrigada a acompanhá-la onde quer que ela vá, passou a mudar o seu comportamento. Então existe tanto a evolução material quanto a evolução espiritual. Nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco. Eu sei que é um pouco difícil para vocês entenderem mais ou menos como as coisas funcionam, mas por que eu estou falando essas coisas? Porque as senhoras bombogeiras, elas são as que estão mais próximas da nossa carne. Elas tomam as nossas dores, tão igual a sua mãe, tão igual a sua irmã. Por quê? Porque eles vivenciam sentimentos terrenos. Eles não são mais terrenos, mas eles vivenciam os sentimentos terrenos. E conhecem melhor que ninguém o que é uma sacanagem, o que é uma traição, o que é alguém querendo derrubar você. E aí você pensasse em mexer comigo, roda baiana. O cara não sabe o que acontece comigo, me transforma aqui. Fala até grosso, empina a bunda e vai. E o que é isso? Você está com o circuitico? Encostou alguma coisa em você? Né? A sua entidade tomou as suas dores. Isso não ocorre? Claro, eles são ciumentos. Então tem os sentimentos tão igual quanto nós. A senhora Bombogita, se chegar alguém e querer tirar uma casquinha com você, ela fica com ciúme. Se alguém chegar assim, for abraçando você demais, meu filho, já quer voar no teu pescoço. O que é? Que chamego é esse aí como meu cuidador, com meu cuidado? O que você quer com ele? Entendeu? Né? Vamos supor que o protetor do Alex, sacanagem, não é desmerecendo, Alex. Muito melhor, é melhor ter uma bombagira do que um Exu. Que o protetor dele não seja um Exu, e sim uma bombagira. Mas isso não quer dizer que ele vai desmunhecar depois da meia-noite. Não quer dizer nada, porque isso é uma coisa que não tem nada a ver. É uma protetora dela que ele adquiriu de vidas passadas, etc. Né? Não vem ao caso. Mas é ela que protege ele. Então quando chega até um homem assim do lado e fica, não sei o que, tal, ela já fica com ciúme. O que é que você quer com o meu cuidado? Estou cuidando dele, o que você quer muito pressa? Ela já dá um jeito de afastar, se não for bom para ele. Entendeu? Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas não pagam na sua vida, porque às vezes não está destinada. Porque às vezes não está predestinada e às vezes a tua entidade tira. Se não é bom para você, ela tira. Te dói, você sofre, pena, né? Se visualiza o WhatsApp, a pessoa não fala, você manda oi, não responde, o Messenger então, nem se fala, o Facebook, você deve, como é que é? O gelo da balada não funciona, né? O gelo que eu te dei tomando uma balada não adianta, desce seco, é papinho, conversa de escorneado. Não adianta, correndo pra caramba. Fala a verdade. Isso não existe. Não existe. Dor é dor. Aqui, lá onde doeu. Dor é dor. Dói. Essas coisas doem. Não adianta disfarçar. Então, as entidades fazem isso. Mesmo que você sofra hoje, ela sabe que amanhã você vai sorrir. Mas ela vai tirar aquela pessoa que não está destinada na sua vida. E eu espero que ela tenha, aí que está a diferença, eu espero que ela tenha iluminação suficiente para fazer isso com maestria. Está entendendo? Que uma coisa é você tirar a pessoa da sua vida e outra coisa é arrancar. Tá? Certa feita, agora vem eu quero que vocês entendam que os senhores Exus e as senhoras Bombogira são muito terras como nós. Certa feita, era eu, Luiz Antônio, Denilson e Marcos Vilas Boas, coordenadores do projeto Vontade de Deus, dirigente desse projeto, era o seu Sete Cruzados, ainda é, né? Seu Sete Cruzados das Almas, que fazia todas as entregas. O que era entregar? Ele entregava a todo mundo. O figurão entrava no portão e ele dizia, meu filho, manda aquele cara embora agora. Por quê? Porque ele está com droga, ele não veio aqui se tratar, ele está com droga no bolso, ele está aqui a serviço do traficante. Vai com jeitinho e pede para ele ir embora. A gente chega lá e fala no cara, pô, cara, não dá para ficar por causa disso, mas por quê? Não dá. Ia. Então, na inteligência desse Exu, na sabedoria desse Exu, a gente tirava um mal que ali estava, que atrapalharia os outros. Entenderam? E é para isso que ele serve.
Porém, uma certa feita, ele, em reunião com nós 4, ele falou da vida de uma pessoa que lá dentro estava. Ele disse bem assim: o nome desse rapaz que está aí, vejam o poder dessa entidade. O rapaz chegou, disse o nome dele, escrevemos com bons samaritanos, chegamos lá, abraçamos a pessoa, escrevemos o nome dele, venha, um pequeno projeto, né, vamos se tratar e tal. À noite ele chegou para nós e disse assim: o nome desse rapaz que está aí não é o que ele disse. O nome dele é Fulano da Silva Saulo. Como que ele sabe? O nome dele é Fulano da Silva Saulo. Ele disse que ele não tem mãe? Ele tem mãe sim. Ele mora em Itajaí e lá antes de vir para cá ele surrou a mãe dele. Ele fez isso e isso. E vocês não vão me abrir a boca. Porque quero eu contando da vida de alguém. Para nós 4 que estávamos ali. E eu acredito que um dos 4, claro que eu vou dizer que não era eu, um dos 4, ele falou: não quero que conte nada para ninguém. Mas tinha um de nós que contava tudo para a esposa. A gente fala, né? Mas ali naquele momento não está, nós estamos sobre uma égide espiritual, né? E ele disse, foi bem claro: eu esmurro a cara daquele que contava. Você sabe que é o Exu esmurrando a tua cara? Eu falei do trabalho espiritual lá, né? Nosso. Muitas vezes, nós, por uma atitude, entramos numa lei divina. Quer que eu fale bem a verdade para vocês? Na última semana, nós corremos com a dona Lídia para o médico. Certo? É nossa dirigente. Tem fé. É o guia que incorporado nela que conversou dessa forma conosco. Então, pense no poder que tem essa mulher, espiritualmente falando. E a dona Lídia já ajudou muitas pessoas, a dona Lídia desenvolveu muitas pessoas, a dona Lídia salvou muitas pessoas. Então, todo mundo aqui tem certeza que a dona Lídia tem um lugarzinho maravilhoso no céu. Só que nossa, já nem lembro mais se foi terça ou quarta, ou na segunda. Ela passou mal na madrugada. Que dia você fez a cadeira? Que dia você fizeram a jantar? Que dia de posição das 11? Quinta-feira. Na quinta-feira foi feito um jantar para a saúde dela. A Branca ofereceu em nome da saúde dela. Aí foi feito o jantar em nome da saúde dela. Terminando o jantar, o seu sétimo me chamou e disse: faça a imposição da mão sobre o meu cavalo. Ela foi para o quarto, umas 15 pessoas foram lá e fizeram a imposição das mãos sobre ela. Então não é normal, não sabe o que está acontecendo. De manhã a dona Lídia acordou meio abobada, fazendo cocô estranho, muito preto, como se tivesse sangue misturado, e muito enjoo. E aí decidiram levá-la ao médico. No caminho do médico, a dona Lídia começou a passar mal, igualzinho a irmã dela, Francisca, quando passou mal, que eu estava tentando socorrê-la. Igualzinho. Assim, não, vamos para Curitiba, vamos para o Hospital Paranaguá. Chegando no Hospital Paranaguá, fizeram, em síntese, toda a corrida que vocês possam imaginar para poder ajudá-la. O fato é que, durante vai e vem, conversa vai, conversa vem, pergunto eu a ela: minha mãe, a senhora tem tomado os seus remédios da pressão alta? Não. 5 dias que não tomava. Você já pensou? Se por falta dos 5 medicamentos, um AVC e infarta devido à pressão alta, para onde ela iria? Para o vale do suicídio. Porque quando você sabe que você tem um problema e foi dado a Deus, ao homem, a inteligência de fazer o medicamento para aliviar os seus dias nesta terra, e você não faz, o nome disso é suicídio. Se você fosse Deus, você julgaria da mesma forma. Então, porque Deus é justo. É justo? É justo. E tão justo que ele deu inteligência ao homem para que você tivesse os seus dias melhores aqui e você tem o medicamento. Se você não toma, você está cometendo suicídio. Se você não faz o tratamento, você está de alguma forma atingindo você. E você já pensou, você passar a vida inteira ajudando o próximo, se aliviando, né? Fazendo essas maravilhas, essa maravilha que eu acabei de falar para você, e por causa dos 5 dias sem tomar um comprimido,
você compromete a tua vida espiritual? Ou porque a dona Lídia, a lei divina não vai pairar? Não, Deus é justo. A lei é para ela, a lei é para mim, a lei é para nós. Mas vai pesar o que é positivo e o que é negativo também, né? O que ela fez de positivo e o que ela fez de negativo. E quem sabe disso? Deus. Tá, e ela está com um ponto positivo ou com um ponto negativo? O último ponto seria negativo, mas os anteriores aí seriam... Os últimos pontos seriam pontos negativos ou seriam pontos que ela veio destinada a resgatar o seu karma? Só Deus sabe, né? Dá para vacilar? Você passa a vida inteira trabalhando e ajudando o próximo. A vida inteira ajudando e trabalhando o próximo. Mas você precisa de 2 vidas para pagar o que você fez. Não uma. E você passou a vida inteira ajudando o próximo. E você ainda está em débito. Quem sabe disso? Só o Pai. Então, você não pode vacilar e não pode entrar numa lei por conta dele. O que eu quero dizer com isso? Já ouviram falar de pessoas que chutam trabalhos? Que pegam trabalhos? Que cospem trabalhos? Encontram os trabalhos para... Até aquelas que fazem brincadeira. Querida, vim agradecer as flores, o champanhe, o charuto. Só não entendi a farofa e a galinha estrangulada. Né? Aquela para achar tudo, né? Tirando essa brincadeira, existem pessoas que já chutaram trabalhos e ficaram com problemas na perna, que cuspiram, bateram, enfim, tiveram seus problemas. E tem pessoas que fizeram com condição nada. Essas pessoas que fizeram isso são protegidas e as que não fizeram não são? Não, senhores. Dentro de quando se faz uma entrega, o dono da entrega precisa apenas de 1 minuto para vir buscar a energia que foi depositada sobre aquilo. Lembra quando eu brinco com vocês? O cara pegou o teu nome, você viu o teu nome lá? Pegou o teu nome, grudou bonitinho, colocou no bico da galinha de trás, enfiou lá dentro, né? E fez a mandinga. Ali está a energia dele, a raiva da pessoa para com você. Então essa entidade que não tem luz, que ainda é um mercenário, e tão igual quanto trouxe o Alex amarrado àquela situação ali, é o mesmo grau de evolução. Ela vai pegar essa energia, essa raiva que foi depositada sobre o trabalho. Então ele vem buscar esse trabalho. E ele tem 1 minuto para pegar esse trabalho. E infelizmente é nesse 1 minuto que a pessoa estava chutando o trabalho, pegando o trabalho. Entendeu? A partir do momento da entrega, não se sabe a que momento a gente... Às vezes vem na hora. Às vezes vem na hora. E às vezes não vem, demora, vem depois, não sei. E aí acaba que a pessoa passa a ver o trabalho, acaba chutando, pegando. E aí o que acontece? O dono do trabalho vai tomar o que é dele. Lembra o que eu falei? Eles são iguais a nós. Tem ciúme, tem raiva, tem sentimentos. E na medida que eles vão evoluindo e vão se espalhando, e vão se graduando, e as senhoras pombagiras começam a ser as senhoras pombagiras, elas deixam de mexer com essas mandingas e começam a trabalhar para que essas outras também saiam desta condição. Conseguem entender? Conseguiram entender mais ou menos as diferenças que existem nessa questão espiritual para não generalizarmos? Então existe aquela entidade que te acompanha, que não tem evolução, mas é a sua entidade. Não tem evolução, mas precisa ganhar evolução. Quer ganhar evolução. A entidade. E você. Existem aquelas pessoas que têm uma entidade iluminadíssima, têm uma entidade com muita sabedoria, mas que insistem em não cumprir as suas missões espirituais. Portanto, elas são esclarecidas, mas elas são tinhosas, são rebeldes. Conhece alguém assim? Não? Conhece? E a sua rebeldia faz com que a entidade acaba judiando do cavalo, como o Senhor Jesus se refere a nós, como burro, acaba judiando do burro, por quê? Porque o burro está empacado, e burro empacado só batendo, não tem outro jeito de sair. Aí os teus sofrimentos, você esquece que você é o mediador, você só lembra das suas pendengas. E você esquece que é sendo mediador que os seus são aliviados. Não há outro caminho. Aí as coisas que estão destinadas, as coisas que estão predestinadas na sua vida,
acontecerão. E aquelas que estão destinadas a te prejudicar, desaparecerão. Conseguiram entender? Porque é assim, Senhor. O nosso espírito, que é imortal e que habita em cada corpinho que aqui está, corpinho gordinho, corpinho magrinho, corpinho novinho, corpinho velhinho, tá? O seu espírito, Alex, o meu espírito está aqui dentro. Eu me alimento de comida e bebida, mas o meu espírito se alimenta do quê? Da palavra, dos conhecimentos espirituais, das minhas ações positivas. Aí eu torno o meu espírito um espírito saudável, igualmente o Senhor, igualmente os senhores. Se os senhores não alimentarem o vosso espírito, ele vai adoecer. Se os senhores tiverem a missão, os senhores adoecerão ao quadrado. As dificuldades dos senhores serão ao quadrado. As dificuldades na vida de vocês, acontecerem as coisas para vocês, serão mais difíceis que pessoas comuns. Porque o mediador, ele não é uma pessoa comum. Ele nasceu com uma luz a mais para dar àqueles que não têm o esclarecimento. Então cabe àqueles que já sabem quais são as suas missões, exercê-las de alguma forma. Aqui, na igreja, de alguma forma. Tem que ser executado. Tem que ser executado. Para que seus fardos sejam aliviados. Se você não executar, eu estou falando de executar é agir. É pôr na massa, é pegar. Não é, e nem, volto a repetir para vocês, às quartas-feiras quem trabalha são as nossas entidades, não somos nós. Nós somos instrumentos, a ferramenta, ou seja, eu sou a pá do sem enxada, outro é a foice, outro é a polaca. Conhece a polaca? A polaca é a cavadeira. Um é a polaca, outro é o facão, outro é o bisturi, outro é a maquininha do dentista. Aquele cara chato, mas a gente precisa dele. E assim vai indo. Mas nós somos os instrumentos. E as entidades nos usam. E se nós tivermos o espírito alimentado, positivo, as melhores ferramentas nas mãos de Deus, através dos nossos mentores. Então, onde que eu trabalho aí? Em lugar eu sou aqui. Hoje, especialmente, a presença de cada um de vocês aqui hoje, eu agradeço principalmente aqueles que estiverem quase morrendo de sono. Agradeço aqueles que estão quase virando o branquinho do olho para cima. Por quê? Porque as entidades espirituais, que são os grupos socorristas, que vão às zonas de desdobramento, vão pegar e colher dessas zonas, trazer, arrebanhar, retirar os espíritos que estão, muitas vezes, até na forma ovoide. O que é forma ovoide? É quando o espírito, ele entra num grau tão grande de demência, espiritualmente falando, o espírito, no plano espiritual, num grau de demência muito grande, ele ganha uma forma de ovo. Aí ele é preciso ser colhido de lá, trazido aqui, encostado no Alex, encostado na Samanta, no José, eu esqueço o nome do mundo aqui, nas Marias, nos Joãos. Aí a espiritualidade, que esse grupo de socorrista está retirando de você a sua energia vital. O que é energia vital? É a alegria que você tem no coração, é o contentamento que você tem na sua mente, é a força de vontade que você tem de vencer na vida, é a fé que te traz aqui todas as segundas-feiras, as quartas, não vai atrapalhar, né? Mas que traz você na segunda, na quarta, na sexta, que faz você participar dos trabalhos, aquele amor que vibra em você e que não é uma vibração casual, é uma vibração que faz você pôr a mão na massa, que você age, que você interage. Aí essa energia vive em você, você é essa energia. Aí essa equipe de socorrista vem e coloca esse ovinho, ou aquele ser deformado, nosso irmão desencarnado, um acidentado,
uma pessoa que teve uma convulsão, uma pessoa que teve uma parada cardíaca, uma pessoa que foi assassinada violentamente, eles trazem eles na maca, colocam-o do seu lado e começam a fazer uma transfusão, não de sangue, mas de energia vital. E naturalmente você sente sono. Eu posso estar fazendo palhaçada aqui, fazer um stand-up aqui, você está com sono e nada vai tirar esse sono de você. Por isso que é bom que as criancinhas lá, as minhas pré-adolescentes, desculpa, as minhas pré-adolescentes fiquem lá, porque elas têm uma energia mais pura. Porque não pensam tanta besteira quanto a gente, né? Só por isso, mas daqui a pouco elas estão igual. Eles se alimentam dessa energia. E o espírito que chega aqui, arrastado, chega aqui acamado, ele começa a escutar, começa a ganhar o entendimento, e aí o que ele vai lembrar? Da forma que ele tinha, e ele vai ganhar a forma espiritual, no espiritual, tão igual quanto a forma carnal. Agora eu pergunto aos senhores, vocês sabem quem são essas equipes socorristas? São espíritos desencarnados. Mas quem guia esses espíritos nessas zonas? Por quê? Pense comigo, se você entrar na mata para tentar salvar alguém na mata, e você não tiver conhecimento de mata, o que acontece com você? Alguém vai ter que socorrer você. Porque você se perde. Aí é que está, senhores, as senhoras bons dias e os senhores Exus é que trabalham nesse resgate. Eles são os comandantes desse resgate. Eles que guiam essas equipes socorristas nesses lugares onde há o seu dono, onde é uma tribo espiritual. Não tem comida, bebida lá. Tem ódio, tem rancor, mágoa, de tribos nesse mundo espiritual. E para entrar lá, tirar você de lá, eles são iluminados. Aí o que eles fazem? Com a luz deles. Quem lembra da palestra do senhor Denilson? O Denilson vestiu uma capa de Exu e dentro da capa ele acendeu uma lanterna. Para que o senhor entendesse que a luz não passa através da capa. Então, a capa é proteção para aqueles dos quais eles estão indo resgatar. Porque se eles virem a luz deles, eles se queimam. Por quê? Quem dorme mais de... Vou pegar leve. Quem dorme mais de 8 horas por dia aqui? Isso é legal. Mais alguém? Além dele? Mais você também? Mais de 8 horas por dia. É gostoso quando acende a luz? Não. Naturalmente, se nós ficarmos um pouquinho baixo, já ofusca essa luz aos nossos olhos. Você imagine a luz de uma entidade espiritual entrando no mundo, submundo astral, nos umbrais, para tentar resgatar alguém. Se eles entram com a luz deles, eles não salvam ninguém, eles matam todo mundo. Essa é a grande verdade. Aí eles se vestem dessa armadura, dessa capa, dessa vestimenta, que é uma lei na Umbanda. Eles têm que vestir essa capa. E se fosse para colocar minissaia, eles colocariam minissaia. Se fosse para colocar capacete, eles colocariam capacete. Mas a lei diz, coloque a capa e proteja a sua luz para você não prejudicar aqueles dos quais você está indo salvar. Nós somos adultos. Nós podemos pegar a criancinha pelo braço e puxar, ou nós temos que nos abaixar, pegar bem na cinturinha dela e levantar e colocar sobre o nosso peito. Não é assim que devemos fazer? Se fizermos de outra forma, nós não estaremos prejudicando? Os senhores Exus e as senhoras Bombogiras fazem a mesma coisa conosco. Tenham cuidado de nos retirar de lá e trazer até aqui para ganhar o esclarecimento. O esclarecimento é que quando eles estiverem, eles estão aqui agora, né? Eles estão trabalhando entre nós aqui. Nós não sabemos a quantidade de espíritos que estão sendo resgatados nesta noite. E que vocês, senhores sonolentos, estão ajudando. Porque a fé de vocês faz isso. Então, tem pessoas que vêm e sentam no mesmo lugar. Não é assim? Eles já sabem disso. É assim. Eles já sabem, porque eles sabem que podem contar com você.
Eu não vim ao trabalho espiritual. Não vim ao trabalho espiritual. Achei que não fazia falta. Não faz mesmo, né? Mas, no lugar em que eu estava um ser trevoso. Sacanagem, né? Substituindo. E isso não foi bom para o trabalho espiritual, por quê? Porque eu não avisei. Hoje eu tenho um hábito, né? Seu, eu estou chegando aí já. Tem caminhão, tem bicicleta, papagaio, buraco, né? Lama, asfalto, gente maluca no caminho, daqui a pouquinho eu chego aí. Né? Para que eles saibam que eu estou chegando, né? E as coisas vão acontecer. Porém, naquele dia eu não avisei. Então, se eu não avisei, eu entrei na lei. Porque a minha obrigação é avisar. Para quê? Porque se eu não venho, as equipes socorristas não trazem uma quantidade maior de pessoas que vocês, que nós possamos atender. Então, se vai vir 10 médios, eles vão trazer uma quantidade de espíritos para 10 médios, que esses 10 médios possam atendê-los sem sobrecarregá-los. Porém, se esses 10 médios que estão aqui, são os passistas, um deles não vier, eles sabem, eles têm por obrigação avisar a Dona Branca, que é a dirigente desse trabalho aqui. Nós temos que avisar, Branca, eu não vou. Para que haja sobre nós um descomprometimento espiritual. Do contrário, nós já estamos obrigados. Se acontecer alguma coisa espiritual aqui com um dos nossos pacientes, e vocês, ou os próprios mediadores, a culpa está sobre aquele que não avisou, porém ele entra numa lei espiritual. Justo? Pô, estou aqui trabalhando, ajudando as pessoas. Pois é, mas você não avisou, errou. Então, esse mundo espiritual, ele não é complexo, ele é justo. Complexo somos nós. Dentro dessa justiça, nós não devemos agir com injustiça. Eu falei no começo para os senhores, se você quer pedir alguma coisa às senhoras de uma bebida, elas trabalham para a autoestima da pessoa. Para que a pessoa consiga se desprender das suas amarras e não amarrar alguém. Se desprendendo das suas amarras, a visão dela fica clara da pessoa. E ela consegue enxergar as coisas que estão destinadas a ela. É para isso, por isso que eles são chamados os senhores do caminho. Porque eles conhecem a sua necessidade. Eles sabem que você tem a necessidade do emprego. Sabem que você tem a necessidade de um companheiro, de uma companheira. Mas o companheiro, a companheira. Não o infeliz, a infeliz. Não o perturbado, a perturbada. Não aquele que vai te encher o saco, vai te perturbar. E não por ninguém. Porque você, quando faz isso, você se compromete com essa espiritualidade do baixo astral. Estão conseguindo entender que tipo de coisas vocês estariam levando para casa de vocês quando vocês vão solicitar algo desse gênero? Nós explicamos lá no nosso trabalho, antes de iniciar. Os senhores Exus e as senhoras do Mogi são os executores da lei. A lei que traz de volta tudo que fazemos aos outros de bem ou de mal. Vou repetir para vocês o que o senhor Sete Encruzilhada das Almas disse à própria Dona Lídia. O senhor Sete é o mentor espiritual da Dona Lídia. O senhor Sete Encruzilhada das Almas é o protetor dela, é o anjo da guarda dela, é a própria alma dela. Ele é tudo para ela. Ele chegou para ela e disse assim: minha filha, você sabe que eu sou um Exu executor da lei. O que Deus mandar fazer, eu faço. Porém, minha filha, eu quero te dizer uma coisa e deixar bem claro isso a você. Quero que todos vocês prestem atenção nessas palavras. Ele chegou para a Dona Lídia e disse: minha filha, eu te amo com todas as forças. Eu não tenho coração, porque eu não sou mais humano encarnado, mas eu tenho sentimento. E eu sei o que é amar. Eu tenho ciúme de você. Eu faço tudo para te dar o melhor e ele faz. Eu vou buscar o que preciso for. Quando ela passa mal, ele vai no plano astral e traz médico, ele é aquele que faz tudo, não só por ela, faz por nós, mas especialmente nesse caso falando dela. Eu faço tudo que tiver ao meu alcance para te ver feliz, minha filha. Eu amo você com todo o meu sentimento, porque coração não tenho mais. Mas, minha filha,
eu quero dizer para você que eu não amo você mais do que eu amo Deus. Eu quero que no dia que o Pai me disser que é o dia da sua passagem, que Ele que faz, né? São eles que fazem, eles que acompanham essa passagem. Eu quero que no dia da sua passagem, vamos lembrar dos 5 dias do remédio agora. Eu quero que no dia da sua passagem eu venha, esteja diante de você e te entregue um buquê de flores. E peça para você me acompanhar. Não quero eu, jamais, estar diante de ti com uma espada e cortar o nosso vínculo. Porque se Deus me disser que eu devo vir aqui na terra e cortar o meu vínculo com você, cortar o meu elo com você, no meu sentimento que eu tenho, eu corto, porque eu amo a Deus mais do que eu amo você. Isso é executar a lei. Isso é a justiça de Deus. E esses são os nossos comportamentos para que a gente não se comprometa com essas trevas, que não devem ser confundidas. Trevas com senhoras bombugir. Elas existem, que fiquem bem claros aos senhores. Essa magia existe. Se vocês forem procurar determinados lugares, esses lugares vão fazer e vão trabalhar com essas situações, que elas não podem ser chamadas de entidades porque não são. Mas uma senhora bombugira mesmo, ela é protetora. Ela vai, sim, ela trabalha com ela protege as profissionais do sexo, protege sim. Mas eu quero que os senhores não confundam profissionais do sexo, que nós conhecemos como as prostitutas, com as mulheres mundanas. As senhoras mundanas não são as senhoras do sexo. Conseguiram fazer uma distinção? O seu sexo tem um termo muito claro. Meus filhos, prostituta é diferente de vagabunda. Esse é o termo dele. Antes de Jesus o Cristo existir, já existia as prostitutas. Então lá já existiam as suas proteções. Por alguma razão, aquela mulher foi parar naquela situação. Diferente daquela que faz o que quer fazer. Isso fica bem claro. Então elas protegem essas mulheres, sim, as senhoras protegem essas mulheres para que as mundanas não as tornem mulheres mundanas. Ficou claro? Então nós temos as nossas proteções? Temos sim, senhores. Então, gostaríamos que ficasse bem claro que essas coisas não devem ser confundidas. Quando você estiver diante do senhor Lira, senhor Sete Lagoas, do senhor Sete Encruzilhadas, saibam, eles são Exus que passaram por muitas provações para serem chamados hoje de senhor. Quando vocês estiverem diante de uma senhora Dalila, de uma senhora Maria Padilha, que não deve ser confundido com as Marias Padilhas da vida, que não deve ser confundido com as Dalilas da vida, é a senhora Dalila, é a senhora Bobugira, é a senhora Mulambo, e a sua falange. E a sua falange. Ou seja, aquelas agregadas com o mesmo pensamento dela. Ela também tem Mulambo. Ah, mas a Mulambo dela é das almas, a minha é da encruzilhada. Se você ainda quer nomes, vai dando nome. Mas se você chegar no rebanho e tiver 50 ovelhas, vai tentar dar nome para 50 ovelhas. São ovelhas. São Maria Padilhas. São Dalilas. É uma linhagem. É uma divisão que soma, mas é uma divisão de trabalho específico, como se fosse um setor, para vocês entenderem. Mas não se divide nada, só se soma, só se agrega. Certo? E os dias dos namorados, que é o dia 12 de julho, que é destinado aos romances, né? Às amarrações, né? Naturais da vida, é o dia que nós comemoramos o dia delas. Então, tudo aquilo que se liga na terra, se liga no céu. Então, quando nós fazemos os nossos jantares, assim, né? Com as pessoas amadas que nós temos, né? Enfim, também eles fazem assim.
que não é lá em cima, né? É do nosso lado. Uma dúvida? Quem não tem dúvida tem dívidas. E as dívidas não posso ajudar. Das dúvidas eu acho que esclarecer, das dívidas não. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a essas senhoras boas-vindas que entrem em nossas vidas, façam a diferença, abram os nossos caminhos, iluminem as nossas vidas. Quando eu estiver triste, infeliz, que ela se aproxime e com sua gargalhada, risonha, desprendida, me faça sentir alegre, me faça ter alegria, me faça ter a vontade de viver, me faça ter o ânimo de procurar um emprego, o ânimo de realizar meu trabalho, o ânimo de eu estudar, o ânimo de eu projetar a minha vida. Que quando eu estiver entristecido, infeliz, quando eu me sentir não correspondido com o meu amor, que a autoestima da senhora Pombogira, que sempre vem toda elegante, perfumada, bem vestida, toda senhora de si, que possa me passar a vontade de ser corajoso, a vontade de ser destemido, a vontade de ser exuberante, a vontade de ter a mesma estima que ela, a mesma coragem que ela, que eu possa ter a alegria dela vibrando em minha vida, que eu possa ter o esclarecimento, ciúme quando é para ter ciúme, que eu possa amar, que eu possa ter a palavra certa naquele momento tristonho, naquela confusão que eu seja o apaziguador, que eu possa ter a sabedoria das senhoras Pombogiras de escolher o melhor caminho a ser trilhado, que eu possa ter o poder que elas têm de atrair a pessoa que vai me ajudar, que eu possa ter o poder que elas têm de atrair a pessoa que vai somar comigo, que vai se juntar a mim e vai fazer da minha vida uma vida melhor. Mas se porventura for e tiver sobre os seus domínios, e for a vontade de Deus que ela faça de mim aquela pessoa que porventura venha me prejudicar, e que não está escrito em meu caminho, que ela consiga afastar. Se porventura tiver eu em minha vida um feitiço, uma mironga, tiver uma amarração, tiver eu sobre mim uma simpatia, me prejudicando na minha vida amorosa, na minha vida sentimental, na minha vida emocional, que é a senhora Pombogira, que eu tenho certeza que está nesta casa hoje, porque foi um pedido no trabalho espiritual do sábado, vai retirar sim da minha vida, com toda a autoridade, será retirado sim da minha vida tudo aquilo que está impedindo eu de conquistar e de fazer aquilo que eu vim destinado a fazer. E das coisas que estão predestinadas, que a senhora Pombogira, ao longo dos dias, dos tempos e dos anos, vai me esclarecendo para que eu possa buscar. E daquelas coisas que não me estão destinadas, que venham, mas que venham somar comigo. Venham me transformar numa pessoa melhor. Venham somar na minha vida. Venham fazer eu mais esclarecido, mais sabedor, mais confiante, mais alegre, que possa eu ser mais generoso, que possa eu ser mais esclarecido, que possa eu ser mais gentil, mais carinhoso, mais simpático, que possa eu romper as minhas barreiras da minha infelicidade e deixar o meu coração se abrir para a felicidade divina. Que a senhora Pombogira consiga, com toda elegância, com o seu perfume, encantar. Me encantar para que eu possa encantar ao próximo. Que com o seu encanto e o seu canto, que desmancha quebrando, desmancha o feitiço, possa eu daqui sair hoje melhor. Que possa eu sair daqui mais limpo, mais iluminado. E eu tenho certeza, senhores, com toda certeza eu lhe dou, você hoje daqui sai melhor do que entrou. Beijo no coração de vocês,
E até segunda-feira que vem, se Deus assim nos